Cordiais saudações, caro telespectador. Este é o começo de mais uma edição do Espaço Canal Zero, um programa virado para a divulgação das iniciativas levadas a cabo por diferentes comunidades do nosso país, onde levamos a história do dia a dia, sobretudo das comunidades residentes nas zonas rurais, para a sua tela. Por isso, agradecemos a sua companhia. A preservação da biodiversidade é um desafio, mas também uma oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável e proteger o meio ambiente. É nesta perspectiva que o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique está a trabalhar para identificar e proteger as espécies de plantas nativas endêmicas em risco de extinção. Para o efeito, recorre a técnicas de conservação, como a criação de bancos de sementes e a reintrodução de espécies em áreas protegidas. Para mais desenvolvimento, confira a matéria a seguir. Em Moçambique, existem milhares de espécies de plantas nativas, que são fundamentais para a biodiversidade do país. No entanto, muitas dessas espécies estão em risco devido à perda de habitat, mudanças climáticas e outras ameaças humanas. A perda da biodiversidade não afeta apenas as plantas, mas também os animais e os ecossistemas como um todo. É fundamental que se tome medidas para preservar essas espécies e seus habitats. Conservar as plantas é um processo que começa com nós irmos ao campo em expedições. Para ter as plantas nativas temos que ir onde há florestas ainda preservadas. Às vezes até temos florestas que já sofreram influência humana e vamos lá e vamos recolher o material. A semente ainda não está formada, me parece que é uma semente recalcitrante. Exatamente. O que significa que não podemos conservar a longo prazo, porque ela perde a viabilidade. Depois de 2, 3, até 6 meses ela já não germina. Agora estamos num período em que as árvores é que têm mais frutos. Estamos a dizer que as gramíneas elas estão secas porque é inverno. E esta floresta é importante porque, por ela estar fechada, se vocês forem olhar para o horizonte, vejam que está tudo verdinho. Né? Porque como é uma brenha, tem muitos indivíduos, essas plantas, essas ervas estão aqui embaixo, elas não apanham muito sol. Okay? Então, se nós queremos coletar as gramíneas, por exemplo, temos que entrar um pouquinho mais para o interior quando falamos da região de Liquate, que pode ser diferente em outras regiões. Nós, quando chegamos no campo, primeiro fazemos o estudo da população. Não só entramos e logo começamos a colher, não. Vimos ali o indivíduo que tinha frutos maduros, caminhamos, vemos outros indivíduos, queremos identificar o número de indivíduos, porque no mínimo o número de indivíduos por coletar são 25 plantas. A floresta de Liquate alberga muitas espécies endêmicas e ameaçadas, é por isso que estamos aqui hoje. E esta floresta ela é uma brenha, o que significa que é uma floresta que tem muitas espécies emaranhadas, são espécies que estão juntas, maioritariamente arbustos, lianas, há animais também que preferem estar em esses ambientes que são um pouco perturbados. Né? E quando estamos a entrar ficamos felizes porque encontramos uma espécie que é endêmica já na entrada, que é a Queridocarpus natalitius, variedade linearfória, que é uma espécie endêmica, é nossa aqui, e podemos ver que tem alguns frutos ainda bons por colher, mas nós já temos no nosso banco de germoplasma e encontramos tantas outras, como por exemplo a tinsiva, né? A famosa tinsiva que todo mundo gosta, as crianças gostam. A minha parceira Josborne, da Inglaterra, também gosta muito. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique está a trabalhar arduamente para identificar e proteger as espécies de plantas nativas endêmicas em risco de extinção. Para o efeito, recorre a técnicas de conservação, como a criação de bancos de semente e a reintrodução de espécies em áreas protegidas.
Nós temos uma base de dados onde procuramos, por exemplo, hoje sabemos que estamos a vir a Liquate. Então entramos na nossa base de dados e procuramos as espécies endêmicas ameaçadas, né, que ocorrem nesta região. Então fazemos uma mini brochura, porque nem todas as espécies nós conhecemos no local, porque estamos a trabalhar com espécimes de herbário. Vocês visitaram o herbário, material seco. Coletamos simplesmente 20%. Mesmo se esta árvore estiver super carregada, for o tempo certo da colheita, nós só tiramos 20% dos frutos maduros nesse dia, hoje. Por quê? Porque nós temos que garantir que estes frutos aqui, de repente, tem algum pássaro que se alimenta deste fruto. Nós temos que garantir que essa fauna que está aqui, ela tem alimento. Algumas sementes precisam cair e voltar a germinar. Então, nós só tiramos 20% daquilo que a planta nos oferece. Gusa luma kuhiswa tinhoba zin'wana misinya yafa maye vona va swi kota ku hlayisa so ku tekiwa timbewu ti tlhe ti byaliwa a minchumu a yi fi masiku enciwa masiku leswi. As comunidades locais também desempenham um papel fundamental na conservação das plantas nativas. Elas têm um papel ativo para proteger os habitats e a promover a utilização sustentável das plantas. No âmbito do programa de conservação de sementes, estivemos aqui para a colheita de sementes para conservação no germoplasma do IAM e o duplicado para o Millennium Seed Bank. E durante no mesmo programa colhemos a semente, para além da semente que foi conservada no banco de germoplasma e no Millennium Seed Bank, uma parte da semente usou-se para a produção de mudas. E as mesmas mudas de seguida foram levadas para a restauração nesta área de Jabula e Liquate. Existem plantas medicinais. Como quais? Por exemplo, temos no caso de Chibarra, teremos aí no Liquate, temos outros tipos chamados de Mfongopane, por exemplo, quando estamos desculpados, teremos aqui, e mais plantas medicinais que nós aproveitamos aqui. E como vocês também sabem que nós para chegarmos no hospital temos que percorrer longas distâncias, 30 km de Jabula para chegar em Ndane. Então essas plantas também nos ajudam em casos de não conseguirmos chegarmos lá. Por exemplo, em caso há uma planta também aqui que nós teremos medicinais em casos de ter ferimentos. Por exemplo, você cortou-se com a katana, há uma planta aqui que nós teremos, chamamos de sangue. Então, ter aquela planta ali, então depois faz aquilo ali, você em menos de 2 dias basta tirar as folhas, aquilo ali depois prepara-se. E em menos de 2 dias, aquilo ali, a ferida sai. A utilização sustentável das plantas nativas constitui fonte de diversificação da dieta para as comunidades locais, como também de geração de renda. A floresta para nós, na nossa comunidade, é muito importante, porque nós aproveitamos aqui dentro da floresta para tirarmos estacas para as construções das nossas casas. As melhores estacas saem daqui e lacalacas também saem daqui para as nossas construções. E também aproveitamos tirar mel das abelhas para a nossa alimentação. E frutos também silvestres, maior número de frutos silvestres, como é o caso de Tinciba, é o caso de Mabungua. Tem massala, porque massala também existe uma sala de Liquate e uma sala da fauna. Então, a massala de Liquate é mais doce em relação à massala da fauna. Ni Mabungua, Mantango, ela escuma cocohal. Nchuma mnyungu jeso ni babaneso bafaba titlangela kwa babona nimbango. Le baba Liquate lava babuile futhi batahepfuna hi ku byala ka swilati ka tiko leswi ka Jabula leti. Para vatukulu besu bakula so asilati hi lexi ni baneso lava hakula ku vatsongo va tiva xilati. Sim, muito importante para a comunidade, para
tem espécies endêmicas, elas só ficam aqui, nessa região do Moçambique. Não existem em outra parte do mundo. E também tem espécies como cor incisiva, que é a Dialium schlechteri. Eles dão renda para comunidades, então mostra que a floresta pode ajudar a comunidade. Ele esteve envolvido numa plantação muito... A criação de áreas protegidas e reservas naturais é fundamental para a conservação das plantas nativas, endêmicas em risco de extinção. Essas áreas fornecem um habitat seguro para as espécies e permitem que elas se desenvolvam naturalmente. Então, sabemos que no período chuvoso, estamos a falar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, esses são meses que ocorrem espécies recalcitrantes. Mas isso é uma estratégia da própria espécie, que é quando está a chover, porque é o tempo chuvoso, os frutos amadurecem, estamos a falar de mafurra, estamos a falar um pouco de canhoeiro, estamos a falar de tantas outras espécies que as sementes não podem ser conservadas no banco de germoplasma. Então, elas têm a estratégia de, quando caem, logo de imediato elas germinam. Então, não tem tido problema de quebra de dormência ou problemas de germinação, porque é a própria estratégia das espécies. Como se pode notar, a preservação da biodiversidade deve resultar de um esforço coletivo. É fundamental a coordenação de esforços entre os diversos intervenientes, sendo certo que o objetivo principal é proteger as espécies nativas, bem como promover a utilização sustentável dos recursos naturais. Temos que ver mais indivíduos, mais frutos no mesmo indivíduo. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, ciente desta necessidade, já deu passos significativos na identificação, mapeamento e conservação das espécies. A educação ambiental, a proteção de habitats e a criação de bancos de sementes são algumas das estratégias utilizadas para conservar as sementes silvestres, endêmicas e promover a sustentabilidade dos ecossistemas. Na realidade, o trabalho do Banco de Germoplasma está enquadrado naquilo que é a estratégia mundial para podermos conservarmos a biodiversidade. Se recorda, temos 3 crises que estão a acontecer a nível mundial neste momento, em termos de ambiente. Temos a poluição, são os outros que lidam com isso. Temos as mudanças climáticas, que são outros. Nós aqui estamos a tratar da crise relacionada com a perda acelerada da biodiversidade. Como nós sabemos, a questão da perda da espécie sempre aconteceu ao longo da história, mas ultimamente, por causa da ação humana, tem vindo a incrementar. Então, tem que se fazer alguma coisa para podermos preservarmos a biodiversidade. E por que biodiversidade? Por que nós temos que estar preocupados com a biodiversidade? Na realidade, o que nós comemos é biodiversidade, o que nós respiramos é biodiversidade, e a biodiversidade também serve para muitas coisas que nós fazemos na regulação do ciclo hidrológico, no fornecimento de bens, outros bens e serviços que são de grande utilidade para nós. Então, nós estamos aqui a tratar da biodiversidade relacionada com a parte de plantas. E especificamente, nós estamos a tratar de conservação de sementes. Nós podemos conservar a biodiversidade in situ, portanto, no local onde vem. Podemos conservar a biodiversidade ex situ, e mesmo dentro da conservação ex situ temos outras formas, como, por exemplo, a conservação de sementes, a conservação do DNA, a conservação através da cultura de tecido. Então, o banco de germoplasma que nós temos em Moçambique neste momento trata essencialmente da conservação de sementes. Nós temos recebido material genético, ou seja, sementes de várias províncias, né? Portanto, acredito que tem material genético de quase todas as províncias, exceto para a componente florestal não temos ainda de Cabo Delgado, por causa da situação de terrorismo. Então, queria dizer que recebendo material aqui, nós temos procedido com a armação do material, e daí começamos com o processamento. O que é isso de processamento? Estamos a falar de extração,
da semente dentro do fruto. Porque às vezes aqui a semente chega dentro dos frutos. Então temos que extrair a própria semente dentro do fruto, temos que fazer a limpeza da semente. Antes de submeter a semente à sala de secagem é preciso controlar aquilo que é a umidade da semente, não é? Metemos a semente dentro deste frasco, fechamos. Este é o sensor, é o nosso sensor, não é, que faz a leitura dentro deste recipiente. O que é que acontece dentro deste recipiente? Então, o que quero frisar aqui é que é preciso ter a máxima certeza que o seu recipiente está devidamente fechado, porque a umidade relativa do ar não pode influenciar na parte interna, não é? E daí controlamos qual é o ponto da situação. Então, para este higrômetro, por exemplo, nós calibramos para 20 minutos. Em cada 20 minutos tem que tirar a leitura da umidade. É por isso que a sala de secagem é muito importante. Para que a semente não ganhe, perca umidade, não ganhe, perca... Então, ela tem que estabilizar. Fica lá durante semanas, né, até estabilizar, e depois, de seguida, colocamos logo no papel de alumínio, onde selamos a vácuo. Então, assim, estamos a garantir que, quando nós conservamos a nossa semente, ou colocamos ali, depois de 15% de umidade, 15% de temperatura, né, a qual ela secou, então vamos garantir a viabilidade dessas sementes ortodoxas por décadas. Yeah. Este é um congelador que não cria gelo. Isto aqui está aqui já há 3 anos, ok? Mas não tem gelo aqui. Então tentamos comprar uns congeladores caros, mas que eles consigam manter a qualidade da nossa semente. Então, se vocês forem ver, o tal foil bag, o tal papel de alumínio que eu me referia é este. Né? Acho que nem preciso tirar, porque dá para ver que aqui tem toda a informação, a algônia. Este TA é da pessoa que coletou no campo, né? TA 022, essa espécie, tem a família, tem o país, tem a data que foi coletada, temos a quantidade da semente e temos o acesso. E algumas sementes que estamos a pôr a germinar, temos aqui a espécie, a data quando é que colocamos a germinar, o número de sementes. Então, são esses testes que nós falávamos, estão a ver? Temos aqui algumas sementes a germinar. Então, no caso, nós colocamos só 25 graus, né? Mas tem espécies que se calhar querem um pouquinho mais, estás a ver? Ou querem um pouquinho menos. O Brahms, primeiro vamos definir, né? Dizer o que é o Brahms. O Brahms quer dizer Botanical Research and Environment Management System, que é uma coleção de... É um gerenciamento, banco de dados, gerenciamento de dados de coleções botânicas. Então, no nosso caso, nós temos aqui as sementes, estamos a trabalhar com sementes de espécies florestais, e graças ao nosso parceiro Kio, porque o Brahms foi desenvolvido na Universidade de Oxford, pelo Departamento de Plantas, de Ciências de Plantas do Oxford. Então, graças ao nosso parceiro, que é o Kio, então nós também conseguimos ter acesso a esse Brahms e temos aqui os nossos dados já introduzidos. Então aqui temos a parte das coleções, e temos coleções, tipos de expedições que foram feitas. Então todos aqueles dados que viram lá no herbário, aquelas coleções, essa informação toda ela está sendo catalogada aqui. E também nosso maior foco aqui são as sementes, as coleções de sementes. A preservação da biodiversidade é um desafio, mas também é uma oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável e proteger o meio ambiente. Recentemente, pesquisadores, cientistas e outros intervenientes da conservação da biodiversidade sentaram-se à mesma mesa para discutir resultados no que diz respeito à conservação de plantas e sementes endêmicas e em risco de desaparecer. Tem algumas espécies que... Porque nós aqui conservamos sementes, né? Ainda não temos criopreservação, né? Ainda não conservamos cultura de sítio para um período longo, né? De um mês, tipo 10 anos, não temos. Então, mas temos o caso de uma espécie que foi descoberta há algum tempo atrás por um colega aqui do IEM, do Terminagildo, que é Memexilor, que é endêmica, só ocorre
em Chiacho, em Belém, numa floresta bem pequena, é lá onde encontramos essa espécie, é endémica e é criticamente ameaçada de extinção. Fomos lá várias vezes para ver se colhíamos a semente, que é para virmos guardar aqui no banco de germoplasma, mas os desafios são vastos. A semente está sempre infestada. Você vai quando está na flor, encontramos um pouquinho a flor, mas quando acompanhamos a fenologia para ver a maturação, quando chegamos lá, não tem muitos frutos maduros. Os frutos que estão lá estão verdes, mas estão todos infestados. Tem sempre lá uma larva, um insecto, e poucas sementes nós conseguimos maduras. Que tentamos fazer algum teste de germinação de 5 sementes que encontramos, conseguimos 2, mas depois a plântula não sobreviveu. Então temos esses desafios, né? Estamos a falar de uma espécie que é endémica, que só ocorre naquela região restrita de Belém. Por um lado, os programas de educação ambiental podem ajudar a consciencializar as pessoas sobre a importância da conservação das sementes silvestres endêmicas e promover mudanças de comportamento. Por outro lado, a criação de áreas protegidas e a implementação de práticas de manejo sustentável podem ajudar a preservar os habitats naturais e garantir a sobrevivência das espécies. Entretanto, a criação de bancos de semente é uma estratégia eficaz para conservar as sementes silvestres endêmicas e garantir a disponibilidade do material genético em futuras restaurações ecológicas. Porque este é nosso patrimônio, né? E há plantas que só ocorrem em Moçambique, então nós temos que proteger através dos direitos de propriedade intelectual e preservar aquelas plantas, como os outros também têm plantas diferentes. Mas aqui no caso deste programa, por exemplo, imaginemos que uma planta silvestre é extinta, mas nós temos as sementes no nosso banco, então levamos aquela semente e reintroduzimos lá no local. Se é ameaçada também, nós podemos trabalhar os métodos de manejo para aquela planta ameaçada não se extinga. Por exemplo, imaginemos uma planta que, por exemplo, os médicos de medicina tradicional usam muito. Então, eles usam, todos os médicos de medicina tradicional, que são muitos, usam, e há plantas que podem desaparecer. Então, o nosso trabalho é trabalhar também com esses grupos para melhorar a propagação dessas plantas que eles usam muito para vários fins. Ou também há plantas que nós usamos para gripe, não é? Há aqueles que usam batata africana para aliviar algumas coisas sobre HIV. Então, essas plantas que vocês veem a ser vendidas aí, e nos Pamanini, não sei onde, quando são muito exploradas, podem desaparecer. Então, a ideia central desse banco de germoplasma é que nós não vamos nunca perder esse patrimônio. Para preservar as espécies nativas, são cruciais diversas iniciativas que passam por criar e manter áreas protegidas, combater o desmatamento e as queimadas descontroladas, promover práticas agrícolas e de recursos naturais sustentáveis e reduzir o consumo e o descarte inadequado de resíduos. Chegamos ao ponto final da presente edição do Espaço Canal Zero, que teve como destaque a iniciativa do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique para identificar e proteger as espécies de plantas nativas endêmicas em risco de extinção. Grata pela atenção dispensada, o novo encontro fica marcado para a semana. Até lá, fazemos votos para que continue a acompanhar os trabalhos do ICS através da Rádio Nacional Educativa Rural pela frequência 91.9 ou mesmo pela página oficial do Facebook e YouTube. Fique bem.
Música